Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e hoje te acolho dizendo: seja bem-vindo ao nosso vídeo, seja bem-vindo à Semana Santa que hoje nós iniciamos. Enfim, chegou a Semana das Semanas, um momento muito mais do que um feriado, é o momento ápice da nossa fé. E hoje eu quero partilhar com você, porque pela misericórdia de Deus, em janeiro desse ano de 2020, eu tive a graça de andar lá no lugar onde Jesus andou, lá em Israel, e conhecer esse caminho de Jesus no Monte das Oliveiras, todo o caminho que Jesus fez nesse hosana que fizeram para ele antes da sua paixão. É o que nós celebramos hoje, nesse domingo de Ramos. Mas antes disso, meu irmão, eu quero te fazer um convite. O nosso instituto, nesses tempos difíceis, para todos, é claro, nós assistimos mais de 200 famílias carentes e necessitadas da nossa ajuda. Por isso, essas famílias, por causa desse tempo difícil, onde nós recebíamos ajuda e doação, não estamos recebendo essa mesma ajuda. Por isso, eu peço a ajuda de vocês aqui embaixo. Você pode ver como colaborar para que essas famílias não fiquem desassistidas, faltando o necessário para elas, como infelizmente em muitos lugares do Brasil nesse tempo de grande batalha espiritual que estamos vivendo, muitos estão passando privações. Mas se você puder nos ajudar, aqui embaixo você vai ver o colabore, doe, como pode nos ajudar. E outra coisa, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aperte aqui e faça parte dessa família Hesed. E vamos agora pegar o nosso livrinho na página 10 e vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Então, meus irmãos, como eu prometi, eu quero partilhar com vocês essa experiência que eu tive visitando o lugar onde Jesus viveu. Hoje nós celebramos um momento muito alegre e um momento muito doloroso. Nós, normalmente, na nossa celebração do Domingo de Ramos, nós começamos com a procissão de Ramos. É lido um evangelho num lugar à parte da igreja e esse evangelho fala de como Jesus entrou em Jerusalém com toda aquela alegria do povo aclamando que ele era o Salvador, colocando ramos aos pés de Jesus com toda a alegria, aclamando o seu rei Messias que havia chegado. E isso nós fazemos a procissão de Ramos até chegar à igreja. Quando chegamos na igreja, depois de algum tempo são lidas as leituras, né, falando da paixão do Senhor, até que é lido o Evangelho da Paixão do Senhor, um evangelho longo. Por isso esse Domingo de Ramos também é chamado Domingo da Paixão do Senhor. Então são esses dois aspectos que parecem uma contradição, mas tem muito a nos falar nesse dia de hoje. Antes eu quero partilhar com você como foi a minha experiência conhecendo esse lugar. Eu entendi da onde veio Jesus,
se eu mostro para você aqui de uma forma que talvez você consiga entender. Se o Templo de Jerusalém está aqui, ao lado leste, ao oriente do Templo de Jerusalém, existe o Vale do Cedron e existe aqui uma montanha, um monte, que é o Monte das Oliveiras. Aqui no início desse Monte das Oliveiras está o Jardim do Getsêmani, onde Jesus ficava com os discípulos. E lá no alto, andando bem bastante para frente, existe o lugar chamado Betfagé. Nesse lugar pegaram um jumentinho e entregaram a Jesus. E de lá do alto do monte, Jesus vem caminhando. Jesus vem caminhando, passa pelo lugar onde ele ensinou os discípulos a rezarem o Pai Nosso. Passa pelo lugar onde ele mais tarde vai subir aos céus, glorioso. E quando começa a descer esse monte, ele passa por um lugar que tem uma igreja chamada Dominus Flevit. Em latim significa o Senhor chorou. É muito forte esse lugar, o significado do que aconteceu ali. E Jesus vai descendo, depois de descer o monte, atravessa o Vale do Cedron, entra numa porta chamada Porta Oriental. Existe uma profecia, eu vou explicar. E depois de atravessar essa porta, Jesus chega ao templo. E lá no templo ele faz a limpeza, expulsa os vendilhões do templo. E diz, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Esse lugar é santo. O zelo pela casa do meu pai me consome. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje, meus irmãos, é que existe um significado muito profundo. Se você ver no profeta Ezequiel, no capítulo 10 e 11, ele vai profetizar, lá no tempo dele, que a glória de Deus iria sair do templo pela porta oriental, essa mesma que Jesus entrou, ia subir no Monte das Oliveiras, carregado pelos querubins da glória, e a glória do Senhor iria embora do templo. Foi o período quando o templo foi destruído. Mas o profeta Ezequiel vai dizer que essa glória do Senhor vai retornar ao templo, à casa de Deus. Ele vai dizer que vai vir pelo mesmo caminho, vai vir do Monte das Oliveiras, vai atravessar aquele caminho na direção da Porta Oriental e vai atravessar, entrar no templo novamente a glória de Deus. Meus irmãos, foi exatamente esse caminho que Jesus passou. E a profecia de Ezequiel diz que quando a glória de Deus atravessar essa porta oriental, essa porta será fechada, porque o Senhor da glória passou por ela. A glória do Senhor atravessou ela. Jesus vai dizer que o novo templo é o corpo dele. Destruam esse templo e eu reerguerei em 3 dias. O povo de Israel rejeitou a glória de Deus que veio ao seu encontro. E por isso, lá, a glória de Deus não está presente. Até o lugar sagrado para os judeus hoje é tomado pelos muçulmanos, porque Jesus mostra que o templo verdadeiro é o corpo, sangue, alma e divindade dele. Ele próprio. E essa glória, por meio da Santa Igreja, se espalhou em todos os lugares da terra. Onde existe um sacrário, ali está a glória de Deus. Onde existe uma pessoa vivendo em estado de graça, ali está o corpo de Cristo, ali está a glória de Deus. E por que é que Jesus vai chorar? Assim, eu quero lembrar que essa profecia se cumpriu. Um sultão islâmico, muitos anos depois, temendo essa profecia de que um Messias judeu aparecesse, ele transformou a frente dessa porta num cemitério de muçulmanos, porque um judeu nunca poderia passar e entrar no templo atravessando um cemitério, porque ficaria impuro. E não satisfeito, ele colocou concreto, fechou com blocos de pedra aquele lugar para que o Messias nunca passasse por ali. Ele não sabia que o Messias já tinha passado e ele acabou cumprindo as profecias. Quando Jesus diz, querem que as crianças se calem, que as pessoas se calem, e Jesus diz aos sacerdotes, aos religiosos, se esses se calarem, as pedras falarão. E hoje, lá em Jerusalém, essas pedras que foram colocadas provam que Jesus era o Messias. A profecia diz que depois que ele passasse, essa porta seria fechada e ninguém nunca mais passaria por ela. Então, meus irmãos, qual foi o motivo de Jesus
Quando ele atravessava, quando ele estava descendo esse Monte das Oliveiras, Jesus começa a chorar. Por que é que Jesus começa a chorar? Se o povo está aclamando, se o povo está alegre, exultando, dizendo que ele é um rei, dizendo que ele é o Senhor, dizendo que ele é o filho de Davi, o rei verdadeiro. Por que Jesus chora? Jesus chora porque essa glória do Senhor, que é ele próprio, seria rejeitado ao entrar na casa de Deus. Seria rejeitado pelos escolhidos, pelos construtores, que eram os sacerdotes de Jerusalém. Jesus chora não pela paixão que ele vai sofrer sendo maltratado por este povo, mas Jesus chora, você pode ver aqui nessa passagem, no nosso livrinho, na página 150, vai citar essa passagem de Lucas. Se ao menos neste dia tu conhecesses ainda, nesse dia que te é dado, tu conhecesses aquele que pode te trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Meus irmãos, Jesus não chorou. Logo no versículo seguinte ele vai dizer que vão encher de trincheiras, vão destruir aquele lugar. Jesus não chorou por causa dele. Jesus chorou porque 40 anos depois, toda aquela cidade seria destruída de uma maneira terrível. Jesus chorou não a dor dele, mas a dor do outro. Jesus sentiu uma profunda tristeza e no meio dessa descida existe essa igreja chamada Dominus Flevit. O Senhor chorou. Imagina Jesus descendo nesse jumentinho, enquanto todos aclamavam e exultavam. Dos olhos de Jesus, lágrimas grossas desciam, porque ele sabia que os mesmos que diziam, viva o rei, o filho de Davi, hosana, eles diriam logo em seguida, crucifica ele. Crucifica porque ele não é o rei que nós esperávamos. Nós esperávamos um rei que nos desse bens materiais. E ele fala do céu. Nós esperávamos um rei que saciasse a nossa fome de alimento. E ele fala de um pão do céu. Jesus não foi acolhido. Porque assim como Judas Iscariote, aquele povo queria um reino terreno. Aquele povo não queria muito saber da eternidade, do céu, da mensagem do Evangelho de Jesus. A boa nova que é o reino dos céus. Quem perder a sua vida vai ganhar. Quem quiser ganhar sua vida nessa terra vai perder. Felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes os perseguidos, felizes os mansos. Não, o povo queria um reino terreno e por isso rejeita Jesus. É uma ilusão de um rei fictício na cabeça deles e não o rei que Deus quis enviar. O povo daquela época não percebia que as profecias estavam se cumprindo. Jesus fala porque os olhos deles ficaram cegos. Não, isso está oculto aos seus olhos, diz em Lucas 19. Ah, se tu percebesses, se tu entendesses aquele que pode te trazer a paz, mas isso está oculto aos seus olhos. O povo não enxergou que as profecias estavam se cumprindo naquele rei humilde, que não veio nos querubins gloriosos, mas veio num filhotinho de jumenta. Jesus veio simples e humilde, e eles não perceberam a glória de Deus querendo habitar no meio deles. E eles rejeitaram essa glória de Deus. Será que hoje não é parecido, meus irmãos? Quantas mensagens de Nossa Senhora, quantas aparições e até chorando, lágrimas de sangue. E muitas vezes, será que você não tem rejeitado as aparições da Virgem Maria? Muitos dizem que são devotos de Nossa Senhora de Fátima. Você conhece, já leu um livro sobre a mensagem de Fátima tão grave e séria? Será que hoje nós percebemos os sinais? Tudo isso que está acontecendo hoje, nós entendemos os sinais? Eu tenho o desejo de fazer um outro vídeo, se Deus quiser, falando um pouco dos sinais, desses tempos que estamos vivendo. Alguns sinais. O nosso povo também hoje está cego e não percebe. Jesus diz, se ao menos neste dia que te é dado, se ao menos nesse hoje, nesse agora, você aproveitasse essa graça. Jesus chorou porque eles não aproveitaram aquele momento. Porém, como diz em Hebreus 3, em Hebreus 4, vai falar que Deus traz um novo hoje para nós. Deus nos dá uma nova chance. E hoje, a liturgia atualiza esse hoje de Deus.
Hoje, Jesus diz para mim e para você, se ao menos hoje, neste dia que te é dado, tu perceba aquele que pode te trazer a salvação, tu perceba os sinais que Deus está te dando, as graças que estão sendo derramadas do céu, e Deus nos dá um novo hoje, um novo agora. Meu irmão, minha irmã, Jesus chorou lágrimas de grande dor, muito mais do que pelo sofrimento somente que ele iria passar, mas pela ingratidão e pela consequência que esse povo receberia. 40 anos depois, tudo foi destruído, o templo foi destruído, a pátria do Senhor, que ele amava tanto, foi destruída. Hoje a nossa pátria, a nossa igreja, depende do nosso ouvido acolher esse hoje que Jesus nos convida. A ti, meu irmão, minha irmã, Jesus diz, se ao menos a ti fosse dado hoje a graça de perceber o apelo que Deus está nos fazendo de conversão, de oração, nós podemos mudar o rumo do Brasil. Nós podemos mudar o rumo de todas essas coisas ruins que estão nos ameaçando. Nós podemos, se hoje acolhermos a palavra do Senhor. Eu acredito que o Brasil é um país profético. Todos os países são, mas cada um tem o seu tempo de profecia. E eu acredito que o tempo de profecia do Brasil é hoje. E hoje o Brasil está correndo grande risco. Hoje o mundo inteiro passa por essa situação, essa pandemia, mas especialmente nós temos que rezar hoje pelo Brasil. O Brasil precisa da sua oração. O Brasil precisa da sua penitência, conversão. Nós precisamos nos unir. Se nós clamarmos ao Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, o panorama que nos espera não será de desgraça, de tristeza e do fruto dessas lágrimas de Jesus, de destruição. Mas as lágrimas de Jesus vão gerar em mim e em você uma verdadeira transformação. E talvez você possa se perguntar, mas irmão, como é que nós vamos fazer isso? Nossa Senhora disse em Medjugorje, quanto mais se reza, mais vontade se tem de rezar. Quanto menos se reza, menos vontade se tem de rezar. Esse vazio é preenchido com curiosidades, com vícios, com tudo aquilo que não presta. E quanto Nossa Senhora diz, rezem, até que a oração se torne alegria para vocês. Vamos rezar pelos que estão passando dificuldade de saúde com essa doença, dificuldade financeira, faltando o necessário para a sua casa. Mas também vamos rezar pelos nossos irmãos que estão no vício e no pecado. Se todo brasileiro fizer isso e pedir a misericórdia de Deus, que toda maldição lançada contra o Brasil caia por terra e que o Espírito Santo de Deus sopre nessa terra de Santa Cruz, pedindo perdão dos meus pecados, pedindo a misericórdia de Deus pelo Brasil inteiro, pelos pecadores do Brasil, eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai chorar lágrimas de alegria, porque o seu povo está acolhendo a sua visita. E nós vamos meditar aqui, quantas vezes eu tenho negado o meu Jesus? Quero te lembrar que quando Jesus, que era a glória de Deus, quis entrar no templo, o templo rejeitou. E ali não ficou a glória de Deus, ficou aonde tinha o corpo do Senhor, na Eucaristia. E hoje está em cada alma que está em estado de graça e pode receber Jesus na Eucaristia. Quando eu e você cometemos o pecado mortal, nós negamos, expulsamos a glória de Deus e fazemos novamente Jesus chorar. Se você está em pecado mortal, meu irmão, faça uma contrição sincera dos seus pecados, pedindo a graça de odiar o seu pecado. E a igreja ensina, quando não há possibilidade de confissão, você fazendo uma contrição perfeita, o Senhor derrama a sua misericórdia, contanto que você faça o propósito de, na primeira oportunidade, confessar com o sacerdote para receber a absolvição dos seus pecados. Segundo, eu tenho me comportado com indiferença aos diversos chamamentos à santidade que nosso Senhor me faz durante o dia. No dia a dia, nosso Senhor nos dá sinais do que Ele está pedindo para nós mudarmos, deixarmos um pouco as redes sociais. Quanto mais se reza, mais vontade se sente de rezar, diz Nossa Senhora. Rezem até que a oração se torne alegria para vocês.
Deus nos mostra o que Ele quer que nós façamos. E o propósito, ao participar da Santa Missa de Ramos, colocar-me em profundo gesto de penitência, pedindo perdão a Jesus por tê-lo negado tantas vezes e pedindo a graça de não mais cometer este pecado. Meu irmão, minha irmã, infelizmente, a grande multidão não vai poder participar da missa presencial. Porém, se você participar com um arrependimento muito sincero dos seus pecados, pode ser que você participe melhor do que as vezes que você foi sem arrependimento, talvez nem comungando em estado de graça. Então, mesmo pela internet, participando da Santa Missa, faça esse ato de contrição e eu te faço uma proposta extra como propósito. O seu propósito seja meditar a paixão de Cristo. Eu vou te dar um caminho para facilitar. Os santos dizem que a melhor coisa de todas é meditar a paixão de Cristo. O que mais faz mudar a nossa alma e nos unir a Deus. Porém, eu te dou uma dica. Vamos meditar as 7 palavras de Jesus na cruz. Jesus é como aquele azeite que sai da oliva que é espremida pelo sofrimento. E o que sai do coração de Jesus na hora da grande dor, nas 3 horas de sofrimento na cruz, são essas 7 palavras de amor e de dor pela nossa salvação. Aqui na descrição nós vamos deixar as 7 palavras de Jesus na cruz e vamos deixar também o link do Telegram. Se você ainda não tem o Telegram, é fácil baixar para você entrar no nosso canal no Telegram. Lá nós vamos colocar cada um desses dias da Semana Santa uma meditação de uma das 7 palavras de Jesus na cruz, para te ajudar a mergulhar no sentimento do coração de Jesus durante esses dias da Semana Santa. Seja esse o nosso propósito, olhar para a paixão de Jesus, meditar e converter o nosso coração. E agora vamos rezar juntos. Ó Jesus, como é amargo o vosso pranto sobre a cidade que não vos quer reconhecer. E quantas almas, como Jerusalém, se perdem por resistir obstinadamente à graça. Por elas vos peço com todas as minhas forças. É aqui, meu Deus, que deve manifestar-se o vosso poder e resplandecer a vossa misericórdia. Ó, que difícil coisa eu vos peço, meu verdadeiro Deus, que queirais a quem vos não quer, abrais a quem não vos chama, deis saúde a quem gosta de estar enfermo e anda procurando a enfermidade. Vós dizeis, Senhor meu, que vinde chamar os pecadores. Eis-me aqui, Senhor, os verdadeiros pecadores. Não olheis para a nossa cegueira, meu Deus, senão para o muito sangue que derramou por nós o vosso Filho, Jesus Cristo. Resplandeça a vossa misericórdia em tanta maldade, e vendo, Senhor, que somos criaturas vossas, derramai sobre nós a vossa bondade e misericórdia. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos permanecer profundamente unidos durante esses dias de Semana Santa, a semana mais importante da vida do cristão. E, como eu já disse, eu te convido a meditarmos juntos as 7 palavras de Jesus na cruz, acompanhar a nossa programação, a estarmos juntos em oração para transformar o nosso Brasil, transformar esse tempo difícil em tempo de graça, porque para aqueles que creem, para aqueles que estão em graça e amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem e todo mal se transforma em bem. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, com a bênção da paz, com a bênção da alegria. Fique conosco também nas nossas adorações e até o próximo vídeo, se Deus quiser.